Essa é uma série de estudos bíblicos. Sejam todos bem-vindos. O tema do estudo de agora é a origem do mal. Não esqueça, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Charles Baudelaire, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Baudelaire, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso, que deu a própria vida para salvar pecadores, com a existência de doença, sofrimento e morte? Que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia responda. A Bíblia atesta que há milhares de anjos criados. Apocalipse 5 e Daniel 7, verso 10. A Bíblia também mostra que um desses anjos era perfeito nos seus caminhos, até cometer iniquidade. Veja em Ezequiel 28, versos 14 a 17. Iniquidade é transgressão da lei de Deus. Compare com 1 João 3,4. Quando se estuda profecias bíblicas, há alguns princípios que devem ser obedecidos. Muitas vezes, as profecias possuem aplicação dupla, geralmente histórica e escatológica. Outras vezes, refere-se a um elemento, mas faz menção a outro também. Por exemplo, Mateus 24, Cristo menciona a profecia da destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Mas também refere-se ao tempo do fim, quando ele retornar à terra. Em Ezequiel 28 ocorre o mesmo. Há uma referência ao rei de Tiro e, paralelamente, a Satanás. O texto compara o rei de Tiro a um querubim e que estava no jardim do Éden. Obviamente não era apenas o rei mencionado ali. É também uma referência a Satanás. Em Isaías 14, versos 12 a 14, também há referência a Satanás. Ali é usada uma linguagem simbólica algo comum em profecias. Afinal, Nabucodonosor não poderia ter caído do céu, como mostra o texto. Tampouco assentar-se no trono de Deus. Essa era a ambição de Satanás. Qual foi o resultado da rebelião desse anjo? Houve guerra no céu. Cristo contra Satanás. Por mais incrível e improvável que pareça, o mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus. Ele questionava as normas do governo divino. Achava que seres santos e perfeitos não precisavam de leis e regras. Deus havia dotado suas criaturas com o livre-arbítrio, porque Deus ama seus filhos e deseja que seus filhos o amem. Mas para que haja a obediência e o amor verdadeiro, esses sentimentos não podem ser forçados, programados, pré-determinados. Devem ser espontâneos, e isso tem um risco, o de Deus não ser amado e nem ser obedecido. Em sua ambição, o anjo rebelde quis assentar-se no trono de Deus. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versos 12 a 14. Esse anjo de luz se tornou Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniram ao inimigo. E todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se na terra. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado para a terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, verso 9. A Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. 1 João 3, verso 4. E as consequências disso é a morte eterna do transgressor. Romanos 6, verso 23. Como a rebelião de Lúcifer teve como objeto as leis e o governo de Deus, e como Lúcifer trouxe o pecado para a terra, logo a raça humana mereceria a morte eterna.
pois esse é o veredito requerido pela lei de Deus. Mas Cristo assumiu essa penalidade em nosso lugar, nos dando a chance de obtermos a vida eterna e pôr um fim no pecado e na morte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, verso 16. No próximo estudo, iremos nos aprofundar no plano da salvação, a resposta de Deus à rebelião de Satanás. Agradecemos por sua atenção. Para mais informações sobre esse tema, leia o estudo completo no site explorandoabiblia.com. Deus o abençoe.